boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, dos dois planos da vida, material, espiritual. Hoje nós estamos encarregados de falar a respeito das curas nos evangelhos, que é um tema muito interessante e importante para o nosso conhecimento. E nós gostaríamos de iniciar recordando a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos, já no primeiro item, intitulado Objetivo desta obra, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, que é o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Então, dentro dessa relação de matérias abordadas nos evangelhos, divididas em 5, classificadas em 5 tópicos, hoje nós vamos abordar as referentes aos milagres, mas nós vamos explicar como é que o Espiritismo entende e conceitua essa questão dos milagres, que é onde se encaixam aí as curas perpetradas por Jesus. E antes que a gente inicie já algum relato das descrições nos evangelhos dos fenômenos que Jesus promoveu através das curas de várias pessoas, a gente poderia repassar o conceito de saúde e de doença, conforme a doutrina nos oferece esse entendimento. Porque pela Organização Mundial da Saúde, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e não meramente ausência de doenças. E a doença seria a falta ou perturbação da saúde. Os vícios, os problemas de ordem social, desnutrição, desajustes familiares, conflitos, violência, etc., e o estado da alma, tudo isso está também associado ao conceito de doença. Aí nós fazemos uma pausa nessas conceituações, digamos, humanas, na nossa esfera de vida na Terra, e vamos buscar lá em O Consolador, na pergunta número 95, a resposta dada por Emmanuel a respeito de significado de saúde e de doença. Emmanuel diz assim: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, esse esclarecimento do Emmanuel vem trazer para nós um entendimento de caminhos evolutivos pelos quais nós precisamos passar. Porque Emmanuel explica que, se para nós, no nosso campo da humanidade, vivendo na Terra, saúde significa todos os nossos órgãos materiais em funcionamento perfeito, para o entendimento do plano espiritual, ou seja, de acordo com as leis que regem a evolução do espírito humano, saúde não é apenas a harmonia dos órgãos materiais, é a harmonia perfeita da alma, e muitas vezes, para que se alcance, para que se atinja essa harmonia perfeita, nós precisamos da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. É assim que nós encontramos, numa obra de Emmanuel, um livro pequenininho em tamanho chamado Leis de Amor, ele discorrendo sobre várias questões da nossa condição de estado de saúde.
Então ele fala, por exemplo, que pessoas que têm bloqueio para a reprodução humana, né, para filhos, muitas vezes cometeram crimes de ordem sexual em outras existências. E coisas semelhantes com vários aspectos que nós trazemos, às vezes, restrições ou complicações de funcionamento, né, da perfeição do funcionamento do nosso organismo físico, devido ao nosso comportamento anterior. Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito maledicente numa determinada existência, ela pode, em experiências futuras, retornar com uma gaguez ou com uma dificuldade qualquer de se expressar através da fala e coisas que vão associando, então, o comportamento, a região, né, do nosso corpo, o sistema envolvido no nosso corpo físico e o que isso vai gerar no futuro para uma perturbação, uma restrição que vai afetar o corpo humano. Então, o ser humano, ele é a união de 3 princípios evolutivos: o princípio material, o princípio vital e o princípio inteligente. O princípio material, nosso corpo físico, e por que não dizer também o nosso perispírito, é uma matéria fluídica. O princípio vital é aquela energia que proporciona a vida ao corpo. E o princípio inteligente é aquele que vai se desenvolvendo pelos reinos mineral, vegetal, animal e culminando no nosso nível de evolução ao espírito humano, que nós chamamos de nível hominal, apesar de que esse termo não é usado na academia, nas universidades. Nós usamos isso aqui para explicar esses patamares da evolução do princípio inteligente. Então, nós somos seres constituídos de espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico material e o perispírito ou corpo astral, sendo responsável pela união, pela ligação entre o espírito, que não tem matéria, o espírito, principal característica dele é a inteligência, mas não há como descrever o espírito, e ele se comunica com o corpo através do perispírito. Então há uma interseção espírito-perispírito e outra interseção perispírito-corpo. E assim, os nossos comandos mentais refletem no nosso organismo físico e, ao contrário, os sensores, né, do nosso organismo físico comunicam-se com o nosso espírito aquilo que eles estiverem sentindo, né, monitorando a respeito do nosso corpo. A doença do encarnado, ela basicamente se manifesta no corpo e na mente do encarnado. E no desencarnado, a doença se manifesta através de remorso e de culpa, porque o desencarnado não tem mais corpo. Ele pode ter lembrança de sensações. O desencarnado tem o perispírito, que é o corpo fluídico dele, mas não tem o corpo físico. E muitas vezes nós, dialogando com o espírito numa reunião mediúnica, ele relata para nós estar sentindo dores, sentindo corte, sentindo, às vezes, por exemplo, se é um suicida, ele está sentindo as sensações do veneno que ele tomou, ou do tiro que penetrou no seu corpo, ou da corda que foi colocada, né, no seu pescoço. Mas é uma sensação que está sendo transmitida do perispírito para o espírito, essas sensações que não correspondem, na verdade, a um corpo propriamente que está passando por aquela situação naquele momento. Então a dor física, ela produz sensações e o sofrimento moral produz sentimentos, que é o caso do desencarnado. Então nós temos doenças. E quais são as origens dessas doenças? As doenças podem ter origem do nosso corpo físico e da nossa mente. E podem ser doenças congênitas, ou seja, aquelas que nós já trouxemos no nascimento, né, na reencarnação,
ou pode ser doenças adquiridas ao longo da nossa encarnação, que é muito comum também devido aos maus hábitos que nós vamos desenvolvendo. Então, nós encontramos na literatura espírita a seguinte afirmação: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, longe de nós espíritas pensar que, por exemplo, um câncer que foi desenvolvido no nosso corpo, um tumor maligno, ele é um azar, um acaso, uma obra vamos dizer assim, de uma ação divina contra nós. Jamais devemos pensar dessa forma. A moléstia tem ascendente espiritual. É muito provável que uma doença como essa que nós mencionamos, ela esteja ligada a alguma atitude, a alguma coisa que nós nos envolvemos na nossa vida anterior ou em vidas anteriores e que estamos depurando ao longo das reencarnações. Então, olha só, a moléstia do corpo tem ascendente espiritual, falando aí do nosso passado, e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Ou seja, toda vez que surge uma doença em nós, está mostrando uma imperfeição moral que nós ainda carregamos conosco. Outra frase: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, a nossa mente influencia o nosso corpo. São aquelas ações psicossomáticas. Então nós lembramos aquele ditado, né, em latim, mens sanas in corpore sano, ou seja, uma mente sã em um corpo são. Deve ser sempre o nosso objetivo. Cuidar do corpo, cuidar da mente. Mas nós espíritas precisamos alertar para cuidar do espírito. O que significa cuidar do espírito? A gente cuida do espírito através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, porque nós vamos, com os pensamentos e atitudes, preenchendo o nosso prontuário espiritual durante a reencarnação, e assim nós vamos, à medida que ocorre o aperfeiçoamento da nossa moral, quando nós evitamos os desvios da alma, né, os desvios da razão, da moralidade, nós evitamos ser afetados por enfermidades físicas ou mentais e herdar para futuras reencarnações seriam as heranças espirituais com base nesses atos que nós estivermos envolvidos, não é? Porque o espírito, ele guarda tudo que acontece com a gente e transmite para o perispírito, e do perispírito é transmitido para o corpo da reencarnação seguinte. Normalmente é assim que acontece. Então, a causa das doenças, elas podem advir das condutas de hoje, dessa encarnação, dos processos, vamos chamar assim, de kármicos, né, de encarnações anteriores. Pode ser a pessoa reencarnar com certas lesões que restringem o funcionamento bom do corpo devido às suas atitudes pregressas. São depurações por expiação, não é? Está ficando quites com a lei devido a atos cometidos no passado. Mas também nós temos, por causa de doenças, ações indiretas, como influenciação do meio que nós estamos vivendo, que vai gerar para nós pavores, irritações, mau exemplos, né? E além dessas doenças, nós temos também as doenças provocadas pelos processos de obsessão, ou seja, a influência negativa de um espírito sobre outro, que nós estudamos, né? Pode ser entre encarnados, do desencarnado para o encarnado, ou do encarnado para o desencarnado. Para nós, a mais difícil de identificar é do desencarnado para o encarnado, recebendo influências negativas de espíritos que se aproximam de nós e que pode chegar a provocar
doenças que afetam o nosso organismo físico. Então nós somos todos afetados pelo impacto dos nossos próprios pensamentos e atitudes, sendo o grande mal do espírito o egoísmo. Então, quais são os agravamentos? Remover problemas, ter um comportamento egoísta, não querer se comprometer a se melhorar, desrespeitar a lei de Deus, ser indiferente à lei de Deus, que é essa lei moral que Jesus nos transmitiu. Então nós encontramos ainda o seguinte pensamento: todos os desequilíbrios orgânicos e psíquicos se originam da não observância dos preceitos divinos. Quando não observamos preceitos divinos, nós provocamos em nós mesmos desequilíbrios que vão afetar o nosso organismo físico, perispirítico e psíquico igualmente. Então, como que ocorre a depuração das enfermidades? Tem uma frase que está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, que diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não produzirá fruto. É uma frase que nos aponta para uma transformação. O grão de trigo precisa cair na terra, morrer, para ele se transformar numa planta, num pé lá, numa espiga que vai dar o fruto que é o trigo. Então, essa transformação, ela precisa ocorrer em nós. Nós precisamos, na verdade, de uma certa forma, deixar morrer o nosso eu antigo cheio de defeitos, cheio de falhas morais, para fazer nascer um novo homem, mais depurado, com menos desvios, com mais virtudes. E não vai ser somente fora da matéria que isso vai acontecer. Ou seja, não adianta a gente achar que vai ser depois que eu morrer, que eu vou ter lá uma transformação, que eu vou me santificar. Lê do engano. É justamente nas ações realizadas durante a encarnação é que essa transformação vai ocorrendo. Então nós somos criaturas que precisamos de elementos para a nossa alimentação. Então o nosso corpo físico ingere uma série de elementos, uma série de alimentos, e aquilo que é bom o nosso corpo retém, transforma em energia, reproduz as células, transforma em sangue. E o que não é bom, uma parte desse alimento que nós consumimos, ela é jogada fora pelo próprio organismo. No caso do alimento espiritual, ocorre algo semelhante. Nós recebemos o alimento espiritual normalmente pelos ouvidos e pelos olhos. É o que a gente vê e o que a gente ouve. Está se transformando num alimento espiritual, porque está excitando o meu pensamento, o meu raciocínio. A partir daí, eu vou ter que optar em reter aquele alimento, se ele for bom, para eu conquistar uma alegria, uma felicidade para o espírito. Não estamos falando em diversão, estamos falando em felicidade no sentido do dever cumprido diante das leis de Deus, que é isso que é o significado da verdadeira felicidade. Ou se nós retivermos aquilo que não for bom, que nos leve a maus hábitos, a maus pensamentos, então nós vamos agregar para o nosso ser uma série de doenças. Então, sendo assim, nós precisamos ter essa visão, do que influencia na nossa saúde ou para a perda da saúde, quais são os elementos que estão sendo afetados, o que a gente pode fazer para reter a saúde conosco e evitar as enfermidades, para a gente compreender melhor as curas de Jesus e também o nosso papel, quando a gente for atuar, nós espíritas, no campo da cura, do passe, da visita fraterna. Tudo isso vai ajudar a gente ter todos esses conceitos em mente. E sobre as curas de Jesus? Ora, nós vimos então que
naquele início lá, quando lemos a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que as matérias contidas nos evangelhos, repetindo, são os atos comuns, os milagres onde se encontram as curas, as predições que Jesus fez, as palavras que a igreja tomou para criar dogmas e o ensino moral. Nós vamos ficar no item 2, os milagres, e vamos compreender como é que nós vamos caminhar dentro desse conceito de milagre. Mas apenas lembrando que o campo de ação de Jesus para as curas, ele foi muito grande. Jesus perpetrou diversas curas e ele fez isso para nos ensinar. Não foi apenas por exibição, não foi apenas porque ele escolheu um ou outro para poder privilegiar esse ou aquele elemento que cruzava com ele, porque se a gente for pensar da forma correta e coerente, todas as curas que Jesus realizou foram com pessoas que já podiam receber aquela cura, dentro da lei de causa e efeito. O período delas de reparação do mal que cometeram no passado, estavam com aquela enfermidade, ele se encerrava ali. Então Lucas registrou no capítulo 4, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Então Lucas dá essa visão, né, de Jesus fazendo curas em diversas pessoas simplesmente usando as mãos. Mas não é porque eram as mãos de Jesus, é porque Jesus estava promovendo com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua vontade, ele estava promovendo uma movimentação fluídica, partindo do seu perispírito, partindo do seu corpo físico, partindo de elementos da natureza, para gerar fluidos curativos salutares para as pessoas que estavam sendo objeto dessa sua ação. Então ele o fazia por misericórdia, por se compadecer das pessoas que estavam doentes, e também, como dissemos, para nos ensinar como nos comportar. Então, vem a pergunta: as curas de Jesus eram milagres? Ora, a palavra milagre, miraculum, do verbo latino mirare, significa admirar-se, maravilhar-se. Então é algo que aconteceu e que não tem explicação à luz da ciência da época. Um fato inexplicável, algo que ninguém acredita ser possível. Então essa é vamos dizer assim, o conceito mais popular de milagre, não é? Aquilo que acontece, que é uma ação divina e que nós não temos como explicar aquela ação, porque ela é dentro de uma lei que só Deus conhece. Então é o milagre no sentido teológico, uma coisa extraordinária, uma coisa surpreendente, um ato do poder divino que é contrário às leis da natureza conhecidas. Então isso é um absurdo, né? Deus realizar atitudes, feitos contrários às leis que ele mesmo criou. Então a gente começa a seguir o caminho do Kardec, né, que ele ensinou, a gente fazer a fé raciocinada, não é? Então o milagre implica a ideia de um fato extranatural. Quando nós aprendemos com o Espiritismo que tudo é natural, o que acontece é que existem leis que regem a matéria do campo espiritual que nós desconhecemos ainda, mas são sempre leis naturais. Dizer que o Espiritismo defende ou que os fatos espíritas são sobrenaturais é um baita de um erro. Não existe isso, é o contrário. O Espiritismo vem trazer à luz do nosso conhecimento fenômenos com explicações envolvendo as questões fluídicas, as questões da vontade, as questões do mérito, tudo isso para poder mostrar por que as coisas acontecem para uns e não acontecem para outros. Então não se trata de uma derrogação da lei da natureza, onde Deus manifesta o seu poder, não é? É interessante porque para ser milagre
tem que ser inexplicável. Ou seja, se alguém encontrar uma explicação, então não é milagre. Não é assim que costuma acontecer? Sendo assim, então, muitos fenômenos que eram considerados milagres se tornaram naturais com auxílio da ciência. Se a gente chegar, por exemplo, numa tribo indígena isolada da civilização, com uma lanterna, com a pilha carregada em uma lanterna, o que eles vão pensar daquilo dali, né? Podem imaginar, né, aquelas criaturas inocentes, né, com pensamento muito elementar, que ali está acontecendo algum fenômeno sobrenatural, quando nós sabemos que a física e a química explicam como é que se processa, né, a química da pilha, a energia da luz na lâmpada, tudo isso está explicado. Então, podemos concluir que o conhecimento do princípio espiritual, né, do funcionamento, né, a ação dos fluidos sobre a matéria, no campo, no mundo espiritual e aqui no campo material, né, as faculdades da alma, as propriedades do perispírito, tudo isso é possível estudar no livro A Gênese. Explicação dos fenômenos de ordem psíquica vão provar que esses fenômenos não são de forma alguma derrogação da lei da natureza, ao contrário, vem sempre de aplicações das leis da natureza. Então, o Espiritismo não produz milagres, nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. Santo Agostinho nos deixou a seguinte frase: milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Muito bem. Então vamos falar rapidamente alguns fenômenos bíblicos considerados milagrosos. Por exemplo, a ressurreição, que é a volta à vida, retornar após a morte. Ela pressupõe o retorno à vida de um corpo que já está morto. E a ciência explica que é materialmente impossível um corpo humano, carne e osso, que está morto, voltar à vida. Então, como é que nós vamos explicar a ressurreição de Jesus? Nós podemos propor, não é, que Jesus se mostrou depois da sua desencarnação através da materialização do seu espírito, usando fluidos do seu perispírito bastante densificados. É a forma como nós entendemos. Como houve lá o desaparecimento do corpo de Jesus, as religiões entenderam isso como sendo a ressurreição do corpo dele, que já estava morto. Nós preferimos entender o fenômeno de materialização luminosa, que foi muito comum, inclusive, na década de 50, no Grupo Sheila, lá na casa do Sr. Jair Soares. A ressurreição, ela é algo que nós podemos tratar com essa natureza das coisas, né, dos fenômenos envolvendo fluidos. Vão dizer, mas Jesus não trouxe Lázaro à vida? Lázaro não estava morto e Jesus reviveu Lázaro? Lázaro estava num estado de catalepsia e o seu perispírito ainda estava ligado ao seu corpo físico através do chamado cordão de prata. Ele não havia se rompido completamente. Se houvesse rompido, Jesus não teria conseguido trazer Lázaro de volta à vida. Como havia essa união, tênue, mas havia, Jesus deu um comando mental e a energia vital voltou ao corpo de Lázaro. É assim que nós entendemos a capacidade do espírito no estado de pureza de Jesus, que controla a matéria. Ele não fez a multiplicação de pães por 2 vezes? Ele não transformou água em vinho? Como é que é isso? É um ser que tem condição de manipular as moléculas, os átomos da matéria para poder fazer essas transformações. Essa que é a verdade. Então, trata-se do poder da vontade, do conhecimento e da pureza, né, do princípio de fazê-lo para o bem. Outro fenômeno é a transfiguração, que é a alteração da forma externa, como aconteceu com Jesus no Tabor, né, presenciado por Pedro e Tiago. As aparições, quando há uma substância etérea, né, e de repente aquilo
ela permite que você veja o perispírito do espírito, porque a gente nunca vê o espírito, a gente sempre vê o perispírito, né? O perispírito acompanha o espírito em todas as suas etapas evolutivas. Então a aparição é um outro fenômeno. A dupla vista, que seria você ver além do corpo, ou seja, é quando o médium consegue perceber a presença de um espírito, não é? E a cura vem dessa substituição das moléculas que estão doentes, né, por moléculas que estão sadias. Muito bem, então vamos agora fazer assim um breve apanhado das curas de Jesus. Mas em linhas gerais, Jesus, ele promoveu curas à distância, ele promoveu cura de obsidiados, ele promoveu cura de familiares, ele fez curas aos sábados, isso tem um significado muito importante. Ele promoveu curas com a ajuda da fé do enfermo. Ele promoveu curas mostrando que o karma da pessoa estava encerrado. Então vamos citar algumas aqui como ilustração. Então nós temos, por exemplo, a cura do oficial de Herodes. Havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e curasse o filho, pois estava à morte. Aí vem mais adiante, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Então, Jesus não precisou se aproximar fisicamente desse moço que estava enfermo para poder curá-lo. Ele auxiliou esse oficial de Herodes, porque era uma pessoa de fé, promoveu a cura pela vontade à distância. Então esse é um dos processos, né, que Jesus utilizou. O outro é o filho do servo do centurião, que foi da mesma forma. Um servo de centurião era muito estimado, estava muito doente, quase à morte. Então era uma pessoa muito querida, esse centurião. E o centurião, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Então o centurião não teve nem coragem de procurar Jesus. Ele pediu que alguém fosse lá buscar Jesus para ele. Jesus ia com eles. Quando estava perto da casa, enviou o centurião alguns amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Quer dizer, era um homem extremamente humilde. E ele, pulando aqui alguns versículos, ele diz: eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo, vai, ele vai. Vem, o outro vem. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Voltando para a multidão, disse assim: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Então foi uma cura à distância e Jesus se valeu aí da lei do mérito, né? O mérito desse centurião, que era um homem bom, tanto que foram interceder por ele, né? Os anciãos foram interceder por esse moço lá, esse centurião, né? da guarda romana. Então há sempre uma série de aprendizados nessas curas. Além do fenômeno em si, nós temos a questão do comportamento, né, da forma de ser dessa criatura. E a cura de obsidiados? Nós temos várias, né? Mateus registra assim no capítulo 8, versículo 16. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Então não se trata de demônios, não são seres especiais da natureza. São homens, mulheres desencarnados que estão ali perseguindo ou que estão se aproximando até sem ter noção que estão fazendo mal ao outro. Às vezes estão apenas numa relação de cobrança, de saudade, não partem para o plano espiritual depois do fenômeno da morte física e não se desvencilham da matéria. Ficam vivendo aqui, querendo conviver com as pessoas que conviviam antes e perturbando. Então Jesus, com a sua palavra, quando diz que ele expulsou, na verdade, a palavra de Jesus era sempre doce, mas ele tinha autoridade moral.
Então ele promovia o afastamento desses espíritos para auxiliar os próprios espíritos que tinham que prosseguir com a sua caminhada, né? Deixar ali aquele campo material e também salvaguardar a saúde dos encarnados. E assim ele curou todos os enfermos. Muito bem. Tem outros casos aqui, né, de fenômenos de obsidiados. Por exemplo, um que é muito comentado é Jesus na terra dos Gesarenos ou Gadarenos. Então Jesus atravessa de barco e chega nessa terra e sai-lhe ao seu encontro um homem da cidade possesso de demônios que havia muito tempo não vestia roupa nem morava em casa, mas nos sepulcros. Então era uma pessoa completamente louca morando no cemitério. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com a voz exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-lhe que não me atormentes. Por quê? A presença de um espírito como Jesus para um ser em tanto atraso moral quanto esse, que estava lá obsediando, né, os espíritos que estavam obsediando esse encarnado, chega uma criatura iluminada, com o perispírito explodindo de luz ali, a vibração maravilhosa, aquilo incomoda os espíritos que estão perturbando o encarnado. E aí, então, Jesus promove o afastamento desses desencarnados, Jesus faz com que eles se retirem, assim é perpetrada a cura. Mas acontece que, nesse episódio, Jesus dá um comando e esses espíritos vão habitar os corpos de alguns porcos, suínos, que estavam próximos. Eles saem desse moço e vão para esses porcos. E esses porcos rolam no barranco abaixo e morrem afogados no mar. Então alguém vai lá correr na cidade para contar o que Jesus tinha feito. Que ele tinha curado o moço que estava possesso. Mas quando essas pessoas da cidade chegam, eles não observam a cura do que estava perturbado. Eles observam que os porcos foram mortos e expulsam Jesus da cidade. A gente vê aí como que a ignorância, né, dos fenômenos espirituais e o apego às coisas materiais pode desvirtuar, né, grandemente o mérito das ações de Jesus. O caso da cura de familiares foi quando Jesus curou a sogra de Pedro, né? É um caso citado por Mateus, Marcos e Lucas. No caso, Mateus narra que Jesus viu a sogra dele na cama com febre, tocou-lhe com a mão e a febre foi embora na mesma hora. Marcos anota que falaram para Jesus a respeito da sogra e aí Jesus vai lá e cura a sogra. Mateus, próprio Jesus vê. Marcos falaram para Jesus. E em Lucas, eles rogam a Jesus que ele possa curá-la. E realmente Jesus vai lá, se inclina e promove a cura daquela febre. Então é um caso de cura de uma pessoa familiar, que é o que muitos de nós desejam muitas vezes, né? Agora, entendendo que quando nós desejamos a cura da doença de uma pessoa que é amada do nosso coração, nós devemos compreender que nem sempre é correto a gente pedir a cura propriamente dita. Porque, como nós vimos lá o que Emmanuel falou no Consolador, a doença muitas vezes é o processo de depuração para que o espírito se veja livre de uma perturbação que está no perispírito e aquilo está saindo pelo corpo. Então, o ideal, quando a gente fizer uma prece por alguém que esteja doente, é que a gente peça que a pessoa tenha energia, força para suportar a enfermidade até o ponto em que Deus julgue necessário que ela esteja enferma. Não tem como a gente interferir com o processo, a não ser que haja realmente alguma ação meritória que faça isso acontecer. Mas o normal seria que a gente pedisse força para que a pessoa resistisse e se visse livre da enfermidade no tempo que Deus julgar que é necessário.
Depois vem a cura aos sábados. Por que a cura aos sábados? Foi um ensino muito grande que Jesus deu e tem várias curas narradas ao sábado aqui. Nós temos 3 listadas aqui. Não vamos lê-las todas, mas uma delas é do homem de mão atrofiada, né? Jesus entrou na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada, e o pessoal estava olhando para Jesus para ver se ele ia curar o homem. Por quê? Porque o mandamento de Moisés dizia que lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então os judeus entendiam que não era para trabalhar sábado. E se Jesus promovesse uma cura, ele estava trabalhando no sábado, contrariando Moisés. Então era esse nível de complicação que Jesus veio, né, na sua sublimidade espiritual, veio conviver com pessoas assim, totalmente ignorantes, que davam mais valor ao campo dogmático, o ritual, a regra, o rigor da regra, à misericórdia, que era muito mais importante a misericórdia. Tanto que Jesus citou uma vez: misericórdia eu quero, sacrifício não. Justamente por causa disso, né? Então, lhe perguntaram para Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Colocavam Jesus na parede. Você vai contrariar Moisés? Então Jesus pediu que o homem estendesse a mão e restabeleceu, curou, né? Para poder mostrar que o principal era a cura da pessoa e não seguir um rito por uma interpretação de uma coisa que estava lá nas Escrituras, porque ainda não era Bíblia, né? Mas muitas pessoas gostam de tomar a coisa ao pé da letra e não fazem essa análise com racionalidade, com misericórdia, né? Com sentimento apontando para a realização do bem. Então tem a cura do homem hidrópico também, questionaram Jesus se ele deveria curar no sábado. Tem a cura também do homem lá do tanque de Betesda, que pedia que a água que seria curado quando agitasse a água, e ele não conseguia, porque sempre vinha alguém na frente dele, passava na frente, conseguia a cura antes dele. Ele fala: Senhor, não tem ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Então ele estava, né, sendo prejudicado. Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o leito e começou a andar. E era sábado. Pronto. Aí acabou. Aí o pessoal foi atrás, né? Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Olha o absurdo do rigor dogmático dos judeus, não é? Aí Jesus encontrou com essa pessoa que ele curou depois e falou assim: olha, já estás curado, não peques mais para que te não suceda nada pior. Então é o seguinte, o que você tinha de karma, né, de lei de ação e reação, antes, até agora, curou. Mas cuidado, se você fizer coisa errada de novo, vai agregar outra enfermidade. Pode ser pior, se você cometer os mesmos erros. Qual é o caso que nos chama mais atenção para a cura pela fé do enfermo? É o caso da mulher hemorroíça. É o caso da mulher hemorroíça, que é um caso muito interessante, porque ele acontece durante o deslocamento de Jesus para curar a filha de Jairo. Essa mulher se interpõe lá, cerca Jesus. Ela não fala nada com Jesus, mas ela vem com o pensamento: se eu ao menos tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela tinha uma hemorragia, né, que já tinha 12 anos, que estava sangrando. Então, a hora que ela tocou as vestes de Jesus, Jesus sentiu, né, falou: saiu de mim uma virtude. Quem me tocou? Ele nem sabia quem tinha encostado nas vestes, né? Isso está descrito em Lucas 8, de 43 a 48. Então Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu o poder. E pronto, a mulher que estava despercebida do próprio Cristo foi curada, tamanha era a sua própria fé. E também tem o caso, né, do cego Bartimeu, que no meio da multidão ficava clamando Jesus e o pessoal repreendendo, pedindo para ele calar a boca, né?
pedindo para ele não incomodar. E ele levanta, lança a capa, quer dizer, ele tira todo o homem velho, vai embora com aquela capa, né? Se levanta e vai se aproximar de Jesus. Então, muitas vezes, para a gente conseguir um ato a nosso favor, nós temos que vencer muitas coisas. É isso que quer dizer esses movimentos nessas curas, né? A pessoa se levantar, se livrar da sua capa, ou seja, das convenções que ela tem ali, que estão colocando na cabeça dela, né? Aí procura o mestre e ele pergunta: que queres que eu te faça? Aciona o livre-arbítrio dele. E ele tem que responder: que eu veja. Ou seja, ele faz a escolha correta para a situação que ele estava desejando, mas ele tem que vencer seus próprios obstáculos. Mas vamos ler apenas um trecho aqui de Mateus 9, 35, 4 versículos. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, uma multidão sem um pastor, sem alguém para ajudar a orientá-los, é uma coisa muito triste. E Jesus, compadecendo-se daquelas multidões com que ele conviveu, ele faz essa observação dizendo que tem muitas pessoas necessitadas e ele conta com trabalhadores. E nós, espíritas, devemos nos apresentar como trabalhadores de Jesus, através de instrução, através do trabalho disciplinado, da nossa vinculação em tarefas na casa espírita. Tudo isso vai nos dar oportunidade da gente retribuir um pouquinhozinho que seja de tudo isso que Jesus fez por nós no campo dos ensinos, no campo dessas curas maravilhosas.